Pessoal, ao longo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova reforma tributária. Se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, por favor, coloque aqui para seguir, curta esse vídeo, que é importante que a plataforma possa levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não conhece as nossas redes, tem no nosso site, basta entrar lá, nós estamos em todas as redes e é importante para quem produz o conteúdo sentir que está tendo esse feedback. Você também pode dar sugestão de outros materiais e outras coisas. Mas hoje, basicamente, nós vamos falar sobre essa loucura que é a questão tributária no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro trabalha em torno de 1.500 horas por ano para poder atender todas as suas obrigações tributárias. Isso é absolutamente uma loucura, né? Nos países mais desenvolvidos, esse percentual, esse tempo não passa de 200 horas. Ou seja, nós basicamente estamos perdendo tempo, estamos gastando capacidade produtiva para poder cuidar de tributação e de suas obrigações. Então, a reforma tributária veio no Brasil para vir atender uma demanda histórica. Nós estamos praticamente 40, 50 anos atrasados com relação ao restante do mundo. O nosso atual sistema tributário é da década de 60 e foi pensado num modelo de Brasil onde a gente tinha economia extremamente fechada e hoje no mundo globalizado, desde a Constituinte de 88, a gente já deveria ter feito essa reforma, ter mudado o nosso sistema e esse adiamento aí de pouco mais de 30 anos tem nos custado o quê? Mercado, nosso país está desindustrializando e acima de tudo a gente tem perdido competitividade. Primeira coisa, antes de a gente entrar propriamente dito na reforma, a gente precisa entender o nosso modelo federativo. O Brasil é um modelo de federação, ou seja, cada um dos entes tem uma responsabilidade específica e nossa federação é composta por União, Estados e municípios. Os municípios entraram agora a partir da Constituição de 88 e até anteriormente você tinha basicamente dividido entre o Estado e a União. E com essa reforma, os municípios ganharam um grau maior de autonomia, inclusive para instituir seus tributos. A Constituição ela estabeleceu a responsabilidade de tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. Qual que é o grande problema? Hoje o sistema tributário é extremamente ilógico, extremamente irracional e acabou que gerou uma superconcentração de recursos no governo federal. 70% de toda a riqueza do Brasil fica na mão do governo federal, em torno de 25% fica nos estados e o restante, praticamente 5%, fica no município, que é onde você tem a saúde, tem a educação e os demais serviços para a comunidade. Então, a ideia da reforma tributária veio para simplificar, modernizar, organizar e, acima de tudo, dar uma melhor condição na distribuição e, acima de tudo, tornar o sistema mais racional. Um exemplo que eu dou para você, o telefone que você tem na mão, em torno de 50% a 60%, depende da origem dele, como foi feito desse celular, é em cima de tributo, ou seja, com o mesmo valor você poderia estar comprando de 2 a 3 vezes mais o produto que você está fazendo. Se for produtos de luxo, produtos importados, é até mais o que você está pagando. Então, a ideia é que você desloque um pouco os tributos e racionalize para que você não tenha que pagar tanto. Hoje, o governo adotou um modelo muito burro, que basicamente ele tributa a produção. Produzir no Brasil é muito caro, já sai da indústria com aquele produto, sendo que o consumidor final paga os tributos desde a produção, da comercialização, da circulação e na etapa final. Então, esse é o principal conceito da reforma, é você desonerar a cadeia produtiva para que produzir seja mais barato, para que o Brasil possa reindustrializar e que o consumidor final não pague tantos tributos como é hoje. Basicamente, a reforma tributária, e aí eu vou falar um pouquinho qual foi a grande sacada do governo, ela vai diminuir os tributos para o consumidor final, ou seja, vai desonerar. E como que isso vai compensar? O governo vai deixar de gastar? Não vai. Infelizmente, o governo brasileiro apenas está reorganizando e está colocando para contribuir pessoas que historicamente sonegavam. Então, vou te dar algum exemplo. Hoje, com a nova reforma tributária, as pessoas mais simples, elas vão ter um sistema de cashback, ou seja, a cesta básica, outros produtos ou vão ser desonerados, ou então o que a pessoa pagar de imposto, se ela estiver recebendo Bolsa Família, esse imposto que ela pagou, automaticamente no final do mês vai voltar para ela na hora de receber o Bolsa Família. Mas como vai funcionar isso? Nós vamos falar mais à frente. Mas basicamente esse sistema de cashback, ele obriga que as pessoas mais simples do Brasil, que são milhões de pessoas, comprem em estabelecimentos que vão emitir nota fiscal. Ou seja, eles vão privilegiar porque vai retornar. Então fechou em alguma ponta. E na outra ponta, para combater a sonegação,
os prestadores civis, que são em sua grande maioria a etapa final, seja o comerciante, seja o advogado, o contador, o médico, eles vão precisar e praticamente obrigar todos os seus prestadores de serviço ou então os fornecedores de mercadoria para o seu trabalho emitam nota. Por quê? Porque senão eles vão assumir sozinho praticamente todos os impostos da cadeia anterior. Então, é um modo que foi feito para o governo para cercar numa ponta e na outra, para que aqueles que não pagavam impostos ou então pagavam impostos a menor graças à sonegação passem a pagar. Então, foi uma forma que o governo fez de fazer esse cercamento. Basicamente, a reforma tributária está constituída em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a unificação de tributos. Nós teremos a substituição do IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS por apenas um tributo, que vai ser o nosso IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. E ele vai ser constituído pelo IBS e o CBS. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, essa unificação de tributos basicamente busca adotar um modelo que já é utilizado nos Estados Unidos, na Europa e nos países em desenvolvimento. Segundo ponto é a simplificação das obrigações acessórias. Uma das coisas que arrebenta muito é que você tem que tirar guias municipais, estaduais, federais, é uma complicação danada. Com a nova reforma, você vai ter uma única guia unificada, como é o Simples, por exemplo, que já trabalha com o Simples não vai sentir, onde você pagou essa guia e a União já vai fazer a distribuição automaticamente da parte do tributo a quem compete nas suas alíquotas e percentuais. Segundo ponto é que vai haver uma digitalização também e a padronização de processos. Ou seja, não vai ter mais aquela questão, por exemplo, no estado tal o ICMS fala que minha alíquota é essa. Já no estado tal, a alíquota fala que é essa. Ou seja, você vai ter uma única base nacional de interpretação das regras e alíquotas de bens e serviços. Terceiro ponto é a neutralidade fiscal. Ou seja, você garante que você vai ter os setores da economia tributados de maneira mais uniforme, mais organizada. Ou seja, você não vai ter mais aquela guerra fiscal que existia no Brasil. Se eu produzir isso na Bahia, eu vou ter menos imposto. Se eu produzir isso, por exemplo, na Amazonas, eu vou ter uma grande vantagem. Com a neutralidade fiscal, você vai ter essa eliminação de diferenças e vai estimular o desenvolvimento da economia por igual no Brasil, reduzindo essas questões de guerra fiscal como tinha e acaba todo mundo perdendo com ela. Uma coisa que é interessante também, que constitui outro pilar, é a questão da progressividade, ou seja, nós vamos ter um sistema mais justo, onde o maior peso da parte de consumir vai ficar para aquelas pessoas que tenham capacidade maior. E as pessoas mais simples vão ter uma vantagem. Vou dar um exemplo. Você vai se zerar os tributos na cesta básica. Ou seja, as pessoas mais carentes, que tem um peso maior à alimentação, vão pagar menos tributos. Já aqueles produtos mais sofisticados, que a gente tem um imposto chamado imposto do pecado, como licores, vinhos, cervejas, champanhes, vão pagar uma alíquota maior. Ou seja, você vai ter produtos essenciais que impactam na vida das famílias mais simples, tendo uma desoneração, e aqueles produtos de luxo, mais sofisticados, tendo uma alíquota maior. Então essa progressividade busca trazer um pouco mais de justiça. E por fim, eu acho que a grande questão que vai estar vindo com a reforma é uma transparência e uma segurança maior. Hoje em dia você tinha esse modelo tributário que era uma loucura, tanto que advogado tributarista sempre ganhou bem, porque você conseguir interpretar e navegar nesse sistema é muito maior. Uma das maiores reclamações que nós tínhamos com relação à questão tributária, nós atendemos vários clientes aqui, é que você tinha vários auditores tendo interpretações diferentes, tanto no Estado quanto na União, sobre um determinado tema, e isso gerava uma insegurança. Ora uma norma valia, ora uma norma não valeria. Então essa simplificação, essa transparência vai ajudar. Então são esses 5 pontos principais que estão vindo com a reforma tributária. A questão da regulamentação não vai ser de uma hora para outra. Nós teríamos um período de transição de 6 a 8 anos, onde você vai começar a rodar, principalmente a partir de 2027, os 2 tributos, o sistema novo vai estar rodando com o sistema antigo. E o sistema novo vai começar com uma alíquota muito pequena. Vai começar a se reduzir os tributos antigos e aumentar os novos até um ponto que sejam extintos os tributos antigos e fiquem só os novos. Então, nesse período de transição, vão sendo testados sistemas de informação, vão sendo testadas as bases da União para que as pessoas se adaptem e comecem.
Como que vai funcionar? Nós teremos agora uma arrecadação fazendária unificada, ou seja, vai ter um conselho que vai editar as regras, definir as alíquotas e vai fazer a distribuição. Esse conselho e essa alíquota também unificada vai ser trabalhada de forma coordenada e vai fazer essa fiscalização, ou seja, não vai ter mais a Fazenda Municipal, Estadual, Federal, você vai ter esse grande conselho que vai fazer a gestão e os municípios, estados e a União vão trabalhar de forma integrada. Isso também tira um grande problema que tinha antigamente, que era a pessoa fazer jogadas de nota fiscal. Era muito fácil, por exemplo, a pessoa trabalhava com créditos, ela emitia produtos de um estado para outro, esse produto nem chegava a sair do estado, mas botava uma nota de retorno para poder gerar créditos, para gerar fraudes. Isso vai acabar com o novo sistema. E como vai ser uma base única de formação, você vai ter esse acompanhamento. Nós teremos grandes benefícios e grandes desafios com a reforma. O primeiro grande benefício é a questão da redução dos litígios, da confusão tributária. Era muito difícil, tanto para o advogado quanto o contador, explicar para o cliente por que era assim e mudou a regra. Agora nós não teremos mais interpretações diferentes, será muito mais simples, e isso vai gerar também uma situação de equidade. No Brasil, hoje, quanto mais simples a pessoa, mais tributo ela paga. Por que a gente está fazendo a afirmação? Hoje, por exemplo, uma pessoa que a maior parte da renda dela é voltada para o consumo, para o alimento, e famílias carentes são assim, elas pagam impostos iguais às pessoas mais ricas. Já as pessoas mais ricas têm uma série de isenções e de vantagens, tanto de imposto de renda e de outras coisas que a pessoa mais simples não paga. Então, nós vamos ter um rearranjo tributário para que quem possa mais pague mais, quem ganhe menos pague menos. Quais são os grandes desafios? Primeiro é a resistência política. Você convencer grupos que antes não pagavam, ou então que pagavam menos, a pagar mais vai ser um problema. Você vai ter uma complexidade nessa transição, porque você tem 27 regimes estaduais que vão ser unificados, ou seja, a transição vai ser complexa. Você tem uma insegurança com relação aos custos dessa transição, principalmente por parte dos estados mais ricos. E você vai ter uma questão de benefícios fiscais, né? Ou seja, tem determinados setores que têm vantagens tributárias e essa reforma precisa definir direitinho. Por exemplo, quem produz hoje em Manaus tem um regime especial. Como vai ficar a nova reforma? Então são detalhes que ainda estão sendo vistos que vão gerar um pouquinho de dúvida, mas no geral é bem mais positivo que negativo a reforma. Com relação aos empresários, o mais importante de tudo é ter algumas consciências. A primeira é que a sonegação vai ficar praticamente impossível no novo sistema. Nós teremos sistemas automáticos de impostos e recolhimentos que vão travar na base toda essa essência. Será implantado no Brasil um mecanismo que já existe em outros países chamado Split Payment. O PIX foi um primeiro passo dado. Como funciona o Split Payment? Na hora que alguém, o consumidor final, comprar um produto pronto, automaticamente o imposto daquele produto vai virar créditos para as etapas anteriores. Vou te dar um exemplo concreto. Uma pessoa na fazenda produziu leite e vendeu aquele leite a R$100. Hoje ele paga, por exemplo, 20% de imposto. Eu só estou arredondando para facilitar a matemática. Ou seja, ele vai pagar 20% daquele imposto. E aí, quando você vai na próxima etapa, quando a pessoa da fábrica compra, ele vai considerar que a entrada da mercadoria custou para ele 120 e ele vai pagar, vai beneficiar aquele produto e aí digamos que vai dobrar o valor, vai valer 240, ele vai vender por 240. Sobre 240, ele vai pagar mais 20%. Ou seja, praticamente ele está pagando mais R$50 de impostos. Ou seja, você teve 20% de imposto no início, mais R$50 de imposto, ou seja, 70. Então, num produto que foi vendido por 240, R$70 já é custo de imposto. Quando chegou o queijo lá na loja e vendido para o consumidor final, digamos que ele foi vendido por R$500. Desses R$500, o comerciante vai pagar 20% de imposto sobre aquela nota fiscal. Ou seja, ele vai pagar ali praticamente R$100. Então, um produto de R$500, você tem R$100 do imposto do comerciante final, mais 50 da fábrica, mais 70. Ou seja, essa cumulatividade para o consumidor final vai matar. Ou seja, de R$500, praticamente eu estou falando de 170, R$200 de imposto. Isso é um sistema louco e lógico, você está batendo quase 30, 35% de carga tributária. Em alguns setores isso é até maior. Como vai funcionar no sistema novo? A fazenda vai vender o produto por 100,
vai pagar 20 de imposto do leite. Na hora que aquele queijo sair da indústria, né, em vez dele pagar, por exemplo, lá os seus R$ 50 de imposto, ele vai pagar só 30, porque 20 já foi pago lá atrás pelo fazendeiro. Ou seja, ele vai pagar só 30 a mais. Ou seja, ele vai ter pago 20 lá atrás, 30 agora. Na hora que for vender para o consumidor final aquele produto, o comerciante, por exemplo, vai ser 500 do imposto, mas ele deveria pagar ali em tese R$ 100. Só que 20 já foi pago na fazenda, 30 pago na indústria. Ou seja, em vez dele pagar 100, vai pagar 70. A carga tributária vai diminuir. Ou seja, com o tempo isso vai gerar redução nos custos. Com esse sistema automático de split payment, qual que vai ser a ideia? Na hora que pagar lá na indústria, pagar lá no consumidor final, por exemplo, a guia, automaticamente a União já vai deduzir R$ 20 de crédito para o fazendeiro, mais R$ 30 de crédito para a indústria. Na hora que a indústria e a fazenda for pagar a sua guia mensal, isso vai entrar como crédito e o valor que ela vai ter que pagar no mês vai ser menor. Ou seja, vai ser um sistema automático de geração de impostos, de créditos, não vai demandar tanta apuração. Isso mata a sonegação no aspecto e facilita também para o pagador de impostos. Então, para o fazendeiro vai ser uma grande vantagem, porque vai ter mês que ele não vai pagar impostos. Para a indústria, se ela tiver que pagar, vai ser pequenas diferenças. E para o consumidor final, ele vai saber exatamente o que é produto e o que é exatamente impostos. Isso vai dar uma racionalidade para o sistema. Diante desse cenário que eu expliquei, você deve estar se perguntando, Cláudio, o que eu preciso fazer de objetivo na minha empresa? Em primeiro lugar, você já precisa acostumar a ter total controle sobre os seus fornecedores e sobre suas vendas. Você precisa começar desde já a planilhar e buscar fornecedores que trabalham essencialmente com nota fiscal. Porque quando começar um novo sistema, se você não trabalhar com a nota fiscal, você não vai ganhar o crédito da etapa anterior. Vou dar um exemplo concreto. Lembra o exemplo que eu dei da indústria? Se a indústria não pedir a nota do fazendeiro, o R$ 20 de crédito de imposto que o fazendeiro já pagou não vai ser aproveitado. Então a indústria vai assumir aqueles R$ 50 no total, porque os 20 de crédito que ela teria direito, que ela pagaria só 30, ela vai acabar assumindo sozinha. Então, se a sua empresa, seu comércio não tiver acostumado a trabalhar com produtos com notas, já comece a se organizar a trabalhar com isso. Segunda questão que é importante, organização. Normalmente as empresas, tem muito contador que me confidencia isso, chega no final da empresa, a empresa está no Simples, vira para o contador e fala, coloca aí que eu faturei esse mês 50, 60. Com o novo sistema, se você não se preparar, vai assustar com a conta do tributo e você não vai estar preparado com o seu fluxo de caixa. Então já organize desde já. É muito importante. Outra coisa que é legal, muita gente trabalha com 2, 3, 4, 5 simples. E isso vai ser um risco no novo sistema que eles vão começar a cruzar de modo automático. Eu tenho vários casos de clientes que eu já atendi que uma mesma família tinha 4, 5 CNPJs. Cada loja, em vez de funcionar como CNPJ de filial, não, era um CNPJ separado. Mas todos compravam do mesmo fornecedor, tinham a mesma gestora da conta financeira, tinham a mesma responsável por pagamento da água, luz. Ou seja, era um grupo econômico. A Secretaria de Estado foi lá, interveio, achou a origem de tudo e cobrou uma multa violentíssima de ICMS. Com o novo sistema, essa fiscalização vai ser em tempo real. Então já começa a trabalhar e pensar nisso. Cláudio, mas eu não vou dar conta de fazer. É importante você já se planejar, ver o real custo da sua empresa, saber como vai fazer e começar a fazer o caixa para a transição. No futuro, isso vai ser bem benéfico para você, porque se você aprender a trabalhar com nota organizadinho, possa ser que seu custo a longo prazo, no horizonte de 10, 20 anos, você vai pagar muito menos tributos do que você paga hoje. Mas até lá a transição vai ser dolorosa, mas necessária para o Brasil. Chegando aqui na conclusão desse curso, lembrando que se você gostou, curta, compartilhe, siga o nosso canal, é importante para a gente crescer aqui na plataforma. Nós temos outros cursos no nosso site, se você quiser acompanhar, também nós temos aqui à disposição de você, mas é importante desde já você buscar o acompanhamento de orientação,
tanto preventivo quanto de se organização, de planejamento, para que você no futuro não tenha que passar por uma coisa traumática, por uma fiscalização, pagar multas que inviabilizem sua vida. Então, essa transição vai ser dolorosa, vai ser difícil, mas você tem que fazer da modo mais suave e de forma planejada e organizada. Nós temos aí as nossas redes, depois vocês sigam, entre no nosso site, lá tem tudo. Se você tiver alguma dúvida, quiser interagir, falar mais sobre isso, tem algum setor específico, nos chame. Alguns setores vão ter muita dificuldade, como transportadoras, prestadores de serviços, comércio, e nós estamos preparados para orientá-lo. Muito obrigado e até a próxima.